tiver, vence mesmo. Nós vamos puxar. Então vamos lá? Pode começar? Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja reinando em cada coração. Boa noite, irmãos que estão nos assistindo neste momento. É uma alegria muito grande nós podermos estar aqui na casa do Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo, para poder cantar alguns cânticos e ouvir a palavra de Deus. É um momento muito feliz de, pelo menos dessa forma, nós podermos ouvir a palavra de Deus, nós podermos estar na casa do Senhor. Estamos aqui, a nossa sociedade de homens, para prestar este culto ao Senhor. E nesse instante nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse privilégio de poder estar na casa do Senhor. Eu vou convidar os meus irmãos que estão aqui e pedir o nosso pastor para que esteja orando nesse instante, agradecendo a Deus por nós estarmos na casa do Senhor e Ele ter nos sustentado durante esses dias que nós temos passado, dias difíceis, mas Deus tem estado ao nosso lado. Então o pastor vai orar. Graça e paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor, apresentando esse momento diante dEle. Prepare o seu coração para adorar o Senhor nesta noite juntamente conosco. É muito bom ter a sua companhia aí, mesmo que na sua casa, e juntos vamos cantar louvores que engrandecem o nosso Deus e que edificam as nossas almas. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com esse grupo de irmãos para adorar ao Senhor aqui, meu Pai, e fazer essa transmissão para que com cada irmão que está na sua casa possamos adorar o Senhor nesta noite. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade do nosso culto, ó Deus, e que a Tua presença, meu Pai, seja maravilhosa em nossas vidas nesta noite. Fale conosco, nos encorajando, nos fortalecendo, para que possamos vencer esses dias maus, meu Pai, e manter com a nossa fé inabalável no Senhor. Obrigado pela nossa sociedade de homens, na liderança do irmão Jonaí, do irmão Luiz, que o Senhor continue fortalecendo os teus servos e cada homem da nossa igreja e cada família da nossa igreja, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém, Senhor. Antes de iniciar o nosso iniciar cantando, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, irmãos. Alguns versículos da palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 9 em diante. A palavra do Senhor diz assim: mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beceba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um arbusto e foi assentar em frente dele, a boa distância, como a de um tiro,
de arco, pois dizia: eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, e habitando no deserto, foi flecheiro, e ele habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tornou uma mulher da terra do Egito. Que Deus abençoe a leitura da tua palavra. Meus irmãos, nesse momento que nós estamos vivendo os dias de crise, tem muitas pessoas como se estivessem em um deserto, e às vezes nós temos buscado preencher a nossa vida de tal forma que nada satisfaz, que nada nos traz alegria, e às vezes nós ficamos ansiosos, e às vezes nós temos enfrentado problema, porque nós não estamos indo, nós estamos como no meio de um deserto, perdido, e os irmãos conhecem o que é deserto, um lugar inóspito, onde não tem como habitar, porque falta água, de dia o sol é escaldante, à noite o frio abaixo de zero, então não tem como habitar, e ela estava perdida. E muitas vezes, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, para muitos, parecendo que estão perdidos no deserto, mas quando nós voltamos para o Senhor, Deus ouve as nossas orações. Ainda que estamos perdidos, Deus ouve as nossas orações. E aqui nós vimos a história de Agar. O filho dela havia cometido um pecado, mas ele arrependeu e orou ao Senhor, e Deus ouviu a sua voz. Então, nós precisamos também, nesses dias que nós estamos vivendo, buscar ao Senhor. E interessante, irmãos, que Deus ouviu a oração de uma criança. Deus ouviu a oração de um rapaz, de uma criança. E, às vezes, nós temos perdido a oportunidade de nós estarmos orando com os nossos familiares. Então, nesses dias de crise que nós estamos vivendo, vamos juntar com a nossa família, com as nossas crianças, para buscar a presença de Deus. E Deus vai fazer com que esse deserto que nós estamos vivendo vai passar. E nós vamos ver Deus abençoando os irmãos, abençoando a nossa sociedade de homens, abençoando a cada um de nós, e maravilhas sendo derramadas sobre as nossas vidas. Como Deus tem nos abençoado, mesmo durante esse período, nós temos visto as bênçãos de Deus. Então, meus irmãos que estão nos assistindo agora, continue firme, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, ainda que longe da igreja, longe do aconchego dos nossos irmãos, mas firme, servindo ao Senhor. Eu não vou pregar, é só uma reflexãozinha aqui. Quem vai pregar é o outro irmão que vai trazer a mensagem dessa noite aqui, mas não podia deixar de falar para que os irmãos continuem firmes, servindo ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E que Deus nos abençoe. Nesse instante, nós vamos cantar o hino oficial da nossa Sociedade de Homens, 422. Anel, é você, Anel. Elson Grau, vamos lá. Vamos lá. Trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre servir no caminho do céu. Com o seu bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que
volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis, o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Irmãos, ainda vamos cantar o hino de número 366. É o hino que fala de firmeza. Nesses dias nós precisamos estar firmes, irmãos. São dias difíceis. Deus está conosco e nós precisamos estar firmes. Nós vamos cantar o hino 366. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, a sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abre caminho temporal, ao vencer cabe a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que nos
firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Eu vou convidar o irmão Tássio para que esteja orando por nós, homens, pelos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, para que, pedindo a Deus para que possa passar tudo isso que nós estamos vivendo, Deus possa dar providenciar meio para que passe tudo isso o mais breve possível. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, meu Pai. Te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, por estarmos aqui juntamente com os irmãos, Senhor Deus, fazendo essa transmissão para aqueles que não podem estar junto conosco, e que o Senhor possa nos abençoar, que a sua presença possa ser real aqui no nosso meio. Te pedimos que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui presente da sociedade de homens, abençoe cada irmão da igreja que está nos vendo ou que não está nos vendo também, que o Senhor possa abençoar com bênçãos sem medida na vida deles. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, a tua misericórdia, a tua graça sobre a nossa vida. Que o Senhor possa nos livrar desse mal, meu Pai, que brevemente possamos estar juntos como igreja unida, Senhor Deus, louvando e cantando hinos, engrandecendo o seu nome, meu Deus, junto com os demais irmãos. Nos abençoe, fortaleça a tua igreja, fortaleça a fé de cada um, Senhor Deus, nesse momento de pandemia, que nós não possamos abalar a nossa fé, meu Pai, mas possamos confiar sempre no Senhor, principalmente nesses momentos difíceis. Muito obrigado por tudo, é o que te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. (398) Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ou seja, onde estou, apesar de aflições, que feliz Eu serei com Jesus. sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal.
Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. a vida e o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos orar e depois o nosso irmão vai estar transmitindo a mensagem. Depois nós podemos cantar mais alguns hinos. Vamos orar. Pai, nesse instante, Senhor, nós não temos palavras, Pai, para te agradecer, Senhor. Pai, às vezes, quando eu olho para mim, Senhor, quem sou eu, Pai? O que posso oferecer ao Senhor, Pai? Para que o Senhor ache graça, ache e tenha me abençoado, Pai. Oh Deus, perdoa, Pai, às vezes que sou fraco, Senhor, sou falho. Pai, e nesse instante, Pai, eu quero pedir ao Senhor pelo teu servo, quero te agradecer por estar aqui, Pai, obrigado, Senhor, por estar na tua casa, Pai, cantando hinos de louvor ao Senhor, Pai, ouvindo a tua palavra. Pai, nesse instante, Pai, usa o teu servo para nos falar mais uma porção da palavra do Senhor, Pai. Pai, obrigado pela vida de cada irmão, Pai, que está aqui. Obrigado, Pai, por cada irmão que faz parte dessa igreja, Senhor. Pai, aqueles que estão enfrentando problemas, Senhor, como nós sabemos que tem alguns que estão enfrentando problema de saúde, Pai. Problema, Pai, porque nós estamos longe uns dos outros, o aconchego dos irmãos. Pai, toma nas mãos do Senhor, continue abençoando a tua igreja, Senhor. Pai, eu quero te pedir pela liderança dessa igreja, Pai, que diante de tudo que nós estamos vendo, Pai, fortaleça os nossos irmãos, aqueles que estão de frente, Pai, dá eles sabedoria, Pai. Pai, para que eles tenham sempre uma palavra, Senhor, vinda do Senhor para aconselhar, para falar para os nossos irmãos que estão carentes, Pai. Pai, toma, Senhor, cada irmão, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que não estão, Senhor. Pai, aqueles que estão nas roças, Pai, como é o caso do irmão Plínio, a irmã Elisa, o irmão Eli, a irmã Olívia, Senhor, e tantos outros, papai, Lídia, Gilberto com a família deles. Pai, toma nas mãos do Senhor, Pai. Nina, Pai, com a família dela. Lila com a família dele. Pai, toma nas mãos do Senhor, Pai. Todos que estão nas roças, Senhor, e às vezes até têm enfrentado problema por causa deste momento, Pai. Pai, toma, Senhor. Pai, agora fala conosco, Pai, através do teu servo, o irmão Richard, Senhor. Pai, obrigado pela vida do nosso pastor. Dê a ele sabedoria nesses tempos difíceis, Pai. Dê a ele firmeza, Pai. Dê a ele cada vez mais coragem, Senhor. Pai, que ele tenha ousadia, Pai, diante desses tempos, Pai, tão difícil que nós estamos vivendo, ele juntamente com a família dele, Pai. Também abençoa os pais dele que têm enfrentado problema, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, em nome do teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmão Richard. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os meus amados irmãos que estão em suas casas, cultuando a Deus juntamente conosco.
É um grande prazer, né, estarmos juntos novamente para ouvir e falar um pouco da palavra de Deus, para cantarmos louvores juntos com os nossos irmãos. Com certeza, esse momento aí de pandemia tem deixado o nosso coração preocupado. E vou dizer a verdade para os irmãos, nem tanto preocupado com a pandemia, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Se nós iremos pegar ou não, Deus já sabe. Se nós sobreviveremos ou não, Deus já sabe de todas as coisas. Mas a maior preocupação e a maior tristeza é de não podermos estar reunidos na casa de Deus, podendo cultuar a Deus, adorar o Senhor, louvar e glorificar o nome do nosso Deus, que é todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Tudo isso faz uma grande falta em nossos corações e, por isso, eu fico muito feliz em reunir com poucos irmãos aqui na igreja e ver vários irmãos em suas casas podendo ouvir da palavra do Senhor. Irmãos, nessa noite, nós vamos meditar um pouquinho sobre o tema, a armadura de Deus. E nós vamos entender que sem Deus e a sua armadura, nós não somos nada perante o inimigo. Quero convidar você que está em sua casa para estar abrindo a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 24. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo isto. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada autoridade, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão fiel, servo do Senhor, lhe informará tudo o que você também sabia, qual é a situação e o que estou fazendo. Enviei-o a você por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele o encorajem. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer porque nessa noite estamos aqui, ó Pai, na tua casa, transmitindo, Senhor, essa live. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te pedir que o Senhor possa estar nos conduzindo aqui na leitura da tua palavra e na explanação, ó Pai, da tua palavra. Que cada coração possa estar recebendo a palavra do Senhor nessa noite. Que cada coração, ó Pai, possa estar sendo receptível. E que assim, ó Pai, que nesse momento de tanta angústia, que vidas, ó Pai, possam ser transformadas. Que neste momento, ó Pai, de tanto sofrimento, que pessoas, ó Pai, possam ter a vida transformada pelo Senhor e possamos, ó Pai, firmar a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Pai, é em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Irmãos, todos nós sabemos que nós temos vivido alguns momentos difíceis nos dias de hoje. É fato que essa pandemia tem tirado o sossego do mundo afora. Alguns entendem que isso é um julgamento de Deus sobre a terra. Eu só gostaria de abrir um parêntese em relação a isso, porque nós temos que avaliar a nós mesmos como igrejas. Muitos entendem que isso é um julgamento de Deus por causa do pecado do mundo. Mas nós temos que parar e entender que Deus, Ele muitas vezes julgou o seu povo por causa do pecado do seu povo. Talvez seja um momento, não de nós ficarmos achando que Deus está trazendo algo para julgamento do mundo, por causa do mundo, porque zombar de Cristo, fazer coisas erradas, esse é o papel do diabo, é o papel de quem não está e não é servo de Deus. Agora, a igreja do Senhor, ela tem que se posicionar de forma diferente, ela tem que voltar para os princípios. Entendo eu que Deus está chamando a atenção minha e sua, não querendo a atenção do mundo. Nós somos o tempero do mundo, nós precisamos fazer a diferença neste mundo, nós precisamos mostrar essa luz para aqueles que estão lá fora, para que eles tenham uma vida mudada, sejam transformados e vivam para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, os tempos são maus, as dificuldades são grandes, o inimigo é invisível. No entanto, em todo esse momento, Deus, Ele entra para nós como um conforto. Como servos do Senhor, nós temos a palavra de Deus que nos ensina coisas, nos dá princípios, valores dos quais nós devemos nos pautar para estarmos firmes nos dias maus. E nesse momento, nós vemos que nós estamos passando por uma batalha. Todo mundo que passa por uma batalha, ele precisa lutar. A nossa luta aqui não é só lavar a mão, não é só usar máscara, não é só nada disso. A nossa luta vai também para o terreno espiritual. O diabo, ele é o nosso inimigo e ele com certeza procura uma forma de destruir a igreja diante desse momento do qual estamos passando. E nós precisamos nos armar, usar a armadura de Deus para permanecermos firmes e inabaláveis no dia mau. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, irmãos, nós vivemos em um mundo onde nós enfrentamos batalhas diárias. Viver é uma batalha. Viver é um problema. Viver é uma dificuldade. Quem não gosta de enfrentar problemas, quem não gosta de enfrentar batalha, quem não gosta de enfrentar dificuldade, não deveria estar vivo, porque isso é a dinâmica da vida. Isso faz parte da nossa vida. E nós precisamos entender isso e lutar diariamente contra os principados, contra as potestades, contra as autoridades das trevas. Isso tem que estar na nossa mente. Viver é tanto problema que, para estarmos aqui, nós tivemos vários problemas. Teve irmão que precisou mexer com todo um equipamento aqui para que acontecesse a transmissão ao vivo. Os irmãos precisou, talvez, mudar algumas coisas que eles já tinham planejado para estar aqui essa noite. Então, tudo que nós vamos fazer, nós enfrentamos batalha e enfrentamos dificuldades, ainda que seja pequena, e isso nós precisamos entender. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a armadura de Deus. Se nós vivemos num mundo onde há batalhas, nós precisamos estar preparados para essa batalha. Nós precisamos ter em mente diariamente, ou melhor, diuturnamente, que nós vivemos uma batalha na qual nós precisamos ter Deus como nosso condutor. Nós devemos entender que sem Deus e as armas de Deus, nós não somos nada perante o inimigo. João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer, no final do verso. Então, sem Jesus, nós não somos nada. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Irmãos, se nós vivemos uma batalha, é porque nós temos um inimigo. E Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos diz quem é este inimigo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva,
contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12, mostra claramente que o nosso inimigo é o diabo e toda a hierarquia diabólica do inferno, ou seja, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo. E nessa luta, o inimigo, ele quer nos destruir. É por isso que nós precisamos, como igreja do Senhor, estarmos unidos, mesmo distantes, estarmos ouvindo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando uma brecha para atacar. E o seu ataque, ele pode ser de ordem moral, psíquica, espiritual, física e várias outras, que não podemos nem descrever aqui. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que nós temos uma luta e que nós precisamos nos armar. Deus, ele quer que nós nos mantenhamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, por isso, Deus apresenta para nós a sua armadura, aquilo que o soldado de Cristo deve utilizar. Deus apresenta para nós as coisas que nós devemos fazer para estarmos firmes no dia mau. Temos vivido dias maus, temos vivido dias de dificuldades, e nós precisamos estar firmes no Senhor, firmes no propósito de servir ao nosso Deus. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E ele estava cercado em uma casa em Roma, com vários soldados. Então ele pôde olhar a armadura do soldado e ele fazia uma comparação entre a armadura de Deus, usando, como exemplo as armaduras do soldado. E aí Paulo nos descreve. No versículo 14, Paulo diz o seguinte: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Irmãos, vestindo com o cinto da verdade. Nós precisamos estar prontos a cada dia para viver e pregar essa verdade. Nós precisamos estar cingindo o nosso lombo com o cinto da verdade. A palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A verdade, ela deve ocupar os nossos pensamentos. Hoje, vivemos um tempo em que a verdade se torna algo relativo. Vivemos o período das famosas fake news. E acreditar em fake news ou divulgar fake news não é amar a verdade. E o problema é que as coisas têm ficado tão feias que um vídeo hoje a pessoa consegue modificar a boca da pessoa para ela falar igualzinho as palavras que ele está querendo que ela fale ali, imitando a voz e aí por diante. E a gente fica sem saber, isso é verdade ou isso é mentira? O que tem acontecido hoje em dia? Mas muitos não se preocupam, porque hoje a verdade para muitos tem sido relativa. Se for de acordo com aquilo que eu penso, isso pode ser uma verdade, não tem problema. Se for mentira, aquilo que eu estou acreditando, isso ali me traz até um incômodo. Quando eu vejo falando algo que eu gostaria que fosse verdade, e de repente alguém fala, isso é fake news, na hora você vê na cara do cidadão o descontentamento e o arrependimento e a raiva, porque aquilo ali não é verdade. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, isso deve ocupar a nossa mente. A verdade, ela é a armadura de Deus. Nós devemos estar cingindo o nosso lombo com a verdade. Não podemos, em momento algum, ser conhecidos como difamadores ou divulgadores de notícias falsas ou de qualquer outra coisa, mas como as pessoas que pregam a verdade. A palavra de Deus, em João, capítulo 17, versículo 17, nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, santifica-os
na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Não temos conhecido, muitas vezes, essa verdade. Temos estado longe da palavra de Deus. Vivemos longe dos princípios de Deus. E isso nos atrapalha a viver a verdade. Santifica-os da verdade. Não há santificação se não for na verdade, se não for através da palavra de Deus. Devemos ter o nosso lombo cingido com a verdade. 3 João, capítulo 1, versículo 4, nos fala: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Você que está me ouvindo dessa noite, tem andado na verdade? Tem se preocupado com a verdade do Evangelho? Ou você tem preocupado com mentiras, ou com relativismo, que muitas vezes, ou com sofismas, mentiras muito parecidas com a verdade? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. Segundo ponto, da armadura. Se nós devemos nos cingir com o cinto, a palavra de Deus nos manda também calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Isso está em Efésios 6, versículo 15. Então, nós devemos pregar o Evangelho da paz. Devemos estar preparados para transmitir o Evangelho da paz. A paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que, quando o mundo inteiro está em guerra, o nosso coração se sente em paz. É aquela paz onde todos estão morrendo de preocupação por causa do coronavírus, mas o nosso coração está em paz, sossegado, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. É uma paz que vai além do entendimento humano. O ser humano, para ele fazer guerra, para ele construir paz, ele faz guerra. Quando o país está em guerra, entra outro lá e acaba com tudo, aí depois para tentar trazer a paz. A ONU, quando ela vem com alguma intervenção em algum país, muitas vezes tinha a OTAN, né, que parece que acabou, mas mandava a OTAN guerrear contra aquele país ali para trazer a paz, e o mundo faz paz através da guerra. Mas Jesus, ele traz a paz ao coração humano, simplesmente através do seu amor, simplesmente através do seu evangelho, que é um evangelho transformador, um evangelho que traz uma paz interior, uma paz que o mundo não tem, uma paz que os outros não conhecem, uma paz que excede o entendimento, que excede a inteligência, a lógica humana. Essa é a paz que o evangelho de Cristo nos traz. E essa é a outra armadura que nós devemos usar. Hoje em dia, as pessoas têm se focado muito em discursos de autoajuda, positividade, negatividade, aí por diante. Não é isso que eu quero falar aqui, pois, na maioria das vezes, algo negativo não é ruim. Quando você passa por uma experiência negativa na sua vida, você não está passando por uma experiência ruim. Talvez seja muito melhor do que todas as experiências positivas que você já enfrentou. Você nunca ouve ninguém chegando e dizendo: eu mudei minha vida depois que eu fiquei muito alegre e feliz por ter recebido isso, isso e aquilo. As pessoas geralmente mudam, são transformadas depois de uma experiência negativa, depois de um sofrimento, depois de um momento de dor, depois de um momento de vergonha. Isso traz para aquela pessoa ali mudança, isso traz para aquela pessoa transformação. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma pessoa fez uma pesquisa com as pessoas que sofreram por causa da guerra e descobriram que, em sua grande maioria, elas tiveram sua vida mudada, passaram a amar mais a família, passaram a valorizar pequenas coisas, passaram a valorizar quem estavam do lado e se tornaram pessoas melhores. Então, não há essa de não poder passar por momentos difíceis. Quando eu falo uma coisa muito uma coisa, é porque eu não sou aquilo. Se eu falo muito que eu tenho que ser positivo, provavelmente é porque eu sou negativo. Se eu falo muito, fico olhando na frente do espelho para dizer que eu sou bonito, provavelmente é porque eu não me acho bonito, eu sou feio. Porque quem é alguma coisa não precisa falar. Eu preciso sair gritando para os quatro cantos que eu sou crente e servo de Cristo Jesus? Não. Agora eu fico muito feliz, porque muitas vezes o crente verdadeiro, ele é reconhecido, sem mesmo precisar abrir a boca e dizer quem ele é ou o que ele faz. Então, o que você é, o que você faz, você não precisa gritar
para os 4 cantos. Todos saberão e todos verão aquilo ali. No entanto, a nossa mente, deveria ser dominada por nós. E muitas vezes, o nosso coração não tem pensamentos de paz, porque nós só carregamos a nossa mente de coisas contrárias à paz. Não carregamos a nossa mente com a verdade do Evangelho. Não enchemos o nosso coração da esperança em Cristo Jesus. Queremos ouvir só coisas ruins e coisas que não prestam. E aí, nosso coração não consegue ter paz. Cristo, através do seu Espírito Santo e através de uma vida plena, Ele pode dar a paz ao ser humano. Eu não vou pregar aqui dizendo para que as pessoas parem de assistir os jornais, né? Porque está falando muito de coronavírus e as pessoas ficam doidas. Eu já descobri que o povo não está assistindo o jornal, mas está acreditando em fake news. Aí é um problema. Então, pare de fazer os dois. Fica melhor se você não consegue. Eu acho que é o melhor ponto a seguir. Então, irmãos, devemos ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Terceiro ponto, nós devemos usar a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, e calçado, está usando a couraça da justiça. Devemos ser pessoas justas, devemos amar a justiça, devemos buscar a justiça de Deus. Isso é um padrão cristão, isso é o diferencial de um crente. Eu e você devemos ser pessoas justas, devemos amar a justiça e devemos usar a couraça da justiça. Outro ponto é o escudo da fé. O crente, ele deve utilizar o escudo da fé. Os Salmos, capítulo 3, versículo 3 diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Deus é o escudo que nos protege. Devemos utilizar o escudo da fé. Gostaria de contar uma história pessoal aqui para os irmãos. Uma vez, há muito tempo atrás, eu acho que foi em 2006, se eu não estou enganado, aconteceu algo atípico assim comigo, e teve uma certa confusão comigo e algumas pessoas aí na cidade. Envolveu polícia, envolveu várias coisas que, naquela época, não era muito normal. Na verdade, eu nem estava achando que o negócio tinha acontecido, tudo isso, não. Mas, quando eu descobri, tinha polícia no meio, tinha pessoas presas e tudo, só por causa de uma palavra, talvez minha, de um telefonema que eu fiz. E aquilo me trouxe uma situação muito difícil. Quando eu cheguei em casa, eu fui informado desse caso pelo irmão Jonaí, não sei nem se ele lembra. Ele me ligou e falou assim: onde você está? Eu falei: eu estou em casa. Ele: você sabe o que está acontecendo? Eu: não. Por causa daquilo que você fez, chamou a polícia para tal e tal coisa, ligou aí, teve um maior problemão. E você e a pessoa, talvez, vai ficar agora seu inimigo. E muitas pessoas me ligavam e diziam sobre essa questão e falavam: você toma cuidado. E eu cheguei e ajoelhei perante Deus e orei e pedi a Deus para me dar uma palavra de conforto. E naquele momento eu abri a Bíblia em 2 textos. Um foi em Isaías, que Deus falava assim: quem fez o ferreiro que produz a arma fui eu. Quem fez o ferro fui eu. Toda arma forjada contra você eu aniquilarei. E todo intento mau contra você eu derrubarei. Aí eu falei assim: meu Deus, se o que o Senhor está falando é para mim, se não é uma loucura minha, me dá um outro texto tão bíblico aqui nesse momento. Aí eu abri a Bíblia. Muita gente não vai nisso, e você não tem que ficar abrindo Bíblia procurando, não, coisas assim, não é isso que eu estou pregando. É uma questão de momento ali que Deus me falou. E Deus trouxe esse salmo. Salmo, capítulo 3, versículo 3. Tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. Aí, naquele momento, eu me levantei, era um domingo, e vim ainda para a igreja. Encontrei até mesmo as pessoas depois do qual teve aquele problema, e graças a Deus, nunca tive problema com nenhum deles. E tem pessoas naquele problema ali que hoje são cristãs, e que Deus abençoa, e tem abençoado grandemente a vida deles. E não tive problemas, porque a intenção minha nunca foi criar problema com ninguém, mas Deus tinha um plano em agir e em fazer tudo aquilo ali. Então, nós precisamos utilizar o escudo da fé. Deus, Ele é o escudo ao redor de mim. Deus, Ele é o escudo ao redor de você. A nossa fé
deve estar firmada em Cristo Jesus, na rocha inabalável. Deve ser o escudo que nós levamos à nossa frente. O escudo, ele sempre fica à sua frente. Deve ser a sua proteção. Então, isso faz parte da armadura de Deus. Quinto ponto, nós vemos aqui, é o capacete da salvação. É importante nós preservarmos a nossa mente. Um capacete, ele é colocado na cabeça. Não tem como você colocar o capacete nos pés. Ou, se você for andar de moto com o capacete na mão, se acontecer um acidente, você não está protegido. Você pode morrer ou ter complicações graves por causa daquele acidente. Então, irmãos, veja que a salvação, ela é algo que vem de Deus e ela deve estar presente, tendo a testificação do Espírito Santo em nossa mente. Portanto, é importante preservarmos a nossa mente. A nossa mente, a nossa cabeça, é uma das partes mais atacadas pelo inimigo. É a mente, e é da nossa mente que procede os bons e maus desígnios. Por isso, não é à toa que coisas terríveis sempre inicia com a mente terrível. Doenças terríveis, como a depressão, como ansiedade, tudo inicia-se em uma mente. Então, a nossa mente, ela é atacada diariamente. Vivemos em um momento em que não nos preocupamos com a nossa saúde mental, mas a Bíblia, ela se preocupa com a nossa saúde mental. Não adianta eu pensar que eu tenho que tratar do meu corpo e das doenças físicas, mas esquecer da doença da mente, ou esquecer da nossa mente e de cuidar da nossa mente. Um exemplo disso, nós temos a depressão. Já falei isso aqui muitas vezes. A depressão, ela é considerada o último estágio da dor humana. Neste caso, é a mais intensa dor, ou seja, uma pessoa com fome, que ficar vários dias sem comer, aquela pessoa ali, ela está sentindo uma dor enorme, indescritível. No entanto, uma pessoa com depressão, ela pode ver uma mesa farta à sua frente, que ela não tem vontade de comer, dias e dias e dias. A dor da depressão, ela é tão dramática que não há palavras para descrevê-las. Além de humor deprimido, a doença da depressão é acompanhada de ansiedade, desmotivação, baixa autoestima, isolamento social, insônia, falta de apetite, fadiga excessiva, ideias de suicídio, entre outras. Tudo isso é uma doença da mente que mata milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, ceifando vidas através do suicídio ou de outras doenças que vêm por causa da mente do ser humano. Então, irmãos, a nossa mente também é onde nós devemos estar firmes em Cristo Jesus. Se nós não a protegermos, se na nossa mente não tiver a palavra de Deus dentro, não tivermos valores e princípios vindos da palavra de Deus, dificilmente seremos servos que viveremos felizes ao lado de Cristo. Então, o capacete da salvação, veja como é importante preservarmos a nossa mente. Você é salvo, e isso é testificado pelo Espírito de Deus, com o nosso espírito, e isso vem, para a nossa mente. Então, irmãos, veja como é importante preservar as nossas mentes contra os dados inflamados do inimigo. Devemos, a cada dia, buscar e usar o capacete da salvação. Sexto ponto da armadura que precisamos utilizar é a espada da salvação. O que é a espada da salvação? É a palavra de Deus, é a Bíblia, da qual nós falamos e repetimos variadas vezes. Salmo 119, versículo 9 e versículo 11 diz, no versículo 9, no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo a sua palavra. Então, essa é a espada com a qual nós podemos afastar tudo o que for de ruim nas nossas vidas, tentações. Quando Cristo estava no deserto, ele estava sendo tentado, o diabo lançava uma palavra contra ele, ele não usava a palavra dele, ele dizia, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo virava e dizia para Jesus, você não é filho de Deus? Pule daqui lá embaixo. Aí o diabo também conhece a Bíblia. Aí ele diz,
pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardar e para não tropeçares em nenhuma pedra. Onde está isso? No Salmo 91, e o diabo recitou o que está escrito no Salmo 91. Aí Jesus vem de novo com a palavra contra ele, mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Deus, e somente ao Senhor, aí ele vai e pede para Jesus adorá-lo. Aí Jesus diz mais uma vez: está escrito: somente ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Essa é a verdadeira espada, né, do Espírito, espada que corta todos os lados, corta mais até do que a tramotina, e aí por diante. Então, é a palavra de Deus, onde nós podemos usar e podemos nos defender contra os ataques, contra as lutas, contra os dias maus. Sobre a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 20 a 21, nos fala: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Também, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus, ela nos diz, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a espada do Espírito. Nós vemos e temos um jargão, né, que se diz na igreja. A pessoa chega aqui sem Bíblia e a gente pergunta: cadê a sua espada? Muitas vezes ouvimos isso. Só que essa espada, ela tem que estar, você carrega ela para dizer que você é crente. E no mais, ela tem que estar na sua mente e em seu coração. É através dessa palavra na sua mente e em seu coração que o Espírito Santo te conduzirá ao caminho que honra e glorifica a Deus, te preparar para que você seja um homem que glorifica a Deus, um homem preparado para toda boa obra. Essa é a espada da salvação. E por fim, irmãos, Paulo, além de ter dito todas as armaduras que nós temos que estar usando, capacete da salvação, é a espada do Espírito, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, cingir com a verdade, usar a couraça da justiça. Paulo vem e diz que nós também devemos estar, e ele diz: e por fim, com toda oração e súplica. Verso 18, orando o tempo todo no Espírito. Veja só que a palavra de Deus nos manda orar o tempo todo no Espírito. Não é orar carnalmente, não é orar simplesmente com a nossa mente, é orar em espírito. Devemos lembrar que nós somos corpo, alma e espírito, e nós devemos, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e nós devemos orar com o Espírito a todo momento e a todo instante. Quando oramos carnalmente, é quando oramos para levar aplausos, ou para que outros digam: puxa, sua oração é forte. Ou alguém fica impressionado com a autoridade com qual gritamos a Deus, né? Eu sempre falo isso aqui, e eu vejo muito isso acontecer nas nossas igrejas. Se eu chegar para qualquer irmão que está me ouvindo, e eu pedir alguma coisa gritando, eu tenho certeza que você se sentirá ofendido. Agora, eu não sei por que há essa ideia de que para Deus eu tenho que chegar mandando, tenho que chegar com toda a força do meu ser, do meu pulmão. Um dia, uma pessoa criticando a nossa igreja, falou que disse que as pessoas tinham oração muito fraca, que a voz quase nem saía. Aí, então, essa pessoa entende que oração é gritar mesmo, né, com Deus. Então, será que é Deus, que a gente manda em Deus, e Deus está ouvindo só aqueles que gritam com Ele? Como é que é isso? É algo que você tem que pensar. A nossa oração, ela deve ser carregada de humildade, de simplicidade, deve ser em espírito, deve ser com o coração aberto, não através de gritos. Você pode se humilhar diante de Deus, você pode até gritar sim, mas gritar de sentimento, com o coração quebrantado, com o coração contrito, buscando a vontade de Deus, e nunca simplesmente com arrogância e soberba.
Nem com o ser humano nós conseguimos nada de jeito, imagina com Deus. Então, devemos estar todo o tempo orando no Espírito. Oração é algo importante para as nossas vidas. Oração e súplica. Irmãos, nesse momento de tão grave pandemia, a igreja precisa da sua oração, precisa da minha oração. Nesse momento de tão grave pandemia, nós precisamos buscar a solução que é vinda dos céus, que é vinda de Deus. Eu não acho que Deus está ali esperando uma solução do presidente da República. Eu não acho que Deus está esperando uma solução dos ministros da saúde ou de autoridades na área da saúde. Ele está esperando o agir da igreja dele. Deus está esperando que nós, como igreja dele, oremos, busquemos, clamemos a Ele pelo mundo. Aí você pensa, mas eu me sinto tão fraco para orar e para pedir a Deus diante de tudo isso. Parabéns! Esse é o primeiro passo para a gente conseguir qualquer coisa. Você reconhecer a sua fraqueza, a sua incapacidade perante Deus. Nenhum de nós aqui somos nada perante Deus. Está ótimo, é daí que deve começar tudo. Vamos orar, vamos buscar, vamos suplicar a presença de Deus, vamos suplicar a mudança de Deus neste mundo. Vamos ser uma igreja que faça a diferença, que use a armadura de Deus e que ore em todo o tempo, com toda oração e súplica. Certa vez, João Calvino disse, a oração é o antídoto contra a aflição. A oração é o antídoto contra a aflição. Quantas pessoas passam noites de sonos mal dormidas? Quantas pessoas vivem o dia inteiro com o coração angustiado e triste e não recorre ao antídoto que Deus tem para nós, contra a oração? Não recorre à orientação de Tiago que diz, está alguém entre vós triste? Ore. Então, irmãos, devemos orar, devemos buscar a Deus em oração. Irmãos, sem Deus e suas armaduras e suas armas, não somos nada diante do inimigo. Então, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para nos tornarmos firmes. E tudo isso para a glória do Senhor. Devemos nos revestir da armadura de Deus como filhos amados, como pessoas que servem a Cristo e que quer o melhor dele para as nossas vidas, que quer o melhor dele para a nossa igreja, para o nosso país, para este mundo. Muitas vidas precisam ser transformadas pela igreja e nós não podemos, se não podemos estar num templo reunido, nós não podemos de forma alguma estar parados, devemos orar em nossas casas, devemos manter comunhão com os irmãos, ainda que seja de forma como estamos fazendo agora, e aí por diante, orando com toda oração e súplica, e nos revestindo da armadura de Deus, única forma de vencermos as astutas ciladas do inimigo. Então, que Deus possa estar falando a cada coração nessa noite, e abençoando a cada vida de cada irmão, abençoando cada lar que está ouvindo essa mensagem nessa noite, e que está participando deste culto. Que Deus, em sua infinita bondade, esteja abençoando você, meu irmão, que está nos ouvindo. Amém? Senhor, nós queremos, ó Pai, exaltar, glorificar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. E queremos, nesse momento, ó Pai, pedir a Ti, que o Senhor possa estar nos dando a capacidade de nos revestirmos da Tua armadura. Que em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar nos conduzindo a pastos verdejantes. Que neste momento, ó Pai, de dor, de angústia, Senhor, de sofrimento, esse momento, ó Pai, de pandemia, nós clamamos a Ti, que o Senhor possa estar fazendo com que a Tua igreja seja a luz deste mundo, ó Pai. Seja a luz, ó Pai, para aqueles que estão em trevas, e que as pessoas possam vir para Ti, possam entregar a vida a Ti, ó Pai, e assim, Senhor, que nós possamos passar dias melhores, ó Pai. Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor possa estar trazendo a cura e o antídoto, ó Pai, para toda essa situação, e em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos e nos mostre toda a Tua vontade para as nossas vidas através de toda essa situação, ó Pai. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade de ter falado a Tua palavra, e queremos pedir, ó Pai, que seja o Senhor que complete essa palavra em cada coração nessa noite, Senhor. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmão Joraí.
Obrigado, irmão Richa. Que Deus continue te abençoando, te usando como instrumento dele para transmitir a palavra dele para nós. Obrigado, viu, irmão? Deus continue te abençoando. Nesse instante, nós vamos cantar novamente o hino de número 366. O irmão Manel Carlos está pedindo para que nós possamos cantar esse hino, e nós vamos cantar. Primeira, 366. Já, primeira e última. É aquele Manel pediu. A pedido do irmão Manel, e nós queremos mandar um abraço para ele também, pedir para que Deus continue abençoando ele, juntamente com a família. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é o leal, Abrigo a mim no temporal, ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ainda vamos cantar o cântico O Rei Está Voltando. Vou convidar a Tassi para ficar em pé aqui. O Rei está voltando. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Notícia é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, está soando o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas em quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a
distância, gera volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, com o som de muitas águas, nos ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, nesse instante, nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo. Alguns já mandou aqui falando conosco que está nos assistindo. Eu vou convidar o nosso pastor para que esteja mencionando aqui alguns nomes de irmãos que pediu hinos, que queria participar do culto aqui conosco, mas infelizmente não pode. Então, o nosso pastor vai estar com a palavra nesse instante. Ô, irmãos, como é bom saber, né, irmão Janaí? Irmãos, que não estamos sozinhos aqui, não é? E nós louvamos a Deus, não é? Oh, que lista grande. Irmã Nazi, a sua família, irmã Marilene, a sua família, irmã Marlene, Denerval e João Paulo e a família inteira. Irmão Janaí citou o irmão Manel Carlos, né? Com Sara, irmã Celina, estão lá nos assistindo. Renata e Felipe estão lá em casa assistindo. Marília, irmão João de Delídia, viu, Arlim? Tá todo mundo lá na ativa todo lá. Todo mundo presente e operante. O presente e operante, é isso aí. Jonaí, os irmãos de São João da Ponte, irmão Hamilton e irmã Ana, irmão Adão estão lá também. Não é? Que bênção. O pessoal lá da Central, Esdras, irmã Nelita, não é? Irmã Marli Grau e a família, todo mundo lá nos assistindo. Que maravilha, cultuando ao Senhor conosco. Só corrigindo aí, tem um rapazinho que assiste lá, Lucas de Souza. Ele assiste que não tira o olho da televisão. Lucas de Souza. Pra ele e pra Melissa também. Luquinhas, um abraço especial para você, Luquinhas. Irmão Jó, irmã Elza, lá do Periperi, os irmãos do Periperi também estão com a gente aqui. Irmã Sônia, Viviane, Sami, Isadora e Hudson mandaram um alô aqui para a gente também. Júnia também. Dardiane, o Arley, o mestre Bilas. Junto mestre Bila, tá com a família, não é? Todo mundo lá na ativa. E essa turma aí, que bênção, não é? Que tem uma pessoa aqui que depois que eu queria que identificasse, viu? Obrigado, Tassi, por ter lembrado aqui, que está identificado aqui como não saia do barco. Dê um glória a Deus aqui no que bênção, né? Então, muito obrigado, irmãos. Como é importante ter vocês com a gente. E como a Arlene já colocou no grupo aqui,
amanhã, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e 19h30 nós estaremos juntos aqui, transmitindo esse culto, para que juntos possamos cultuar ao Senhor. Que Deus abençoe vocês e cada um dos seus familiares. Fala, Arlindo. Queremos agradecer também, porque, por exemplo, tem alguns irmãos, mas na casa tem 2, 3, 4, 5 com ele assistindo. Deus abençoe cada um. Exatamente, é isso, bem lembrado, viu, Arlindo? Irmã Tereza, Marília colocou no Irmã grupo agora, Tereza, irmã Tereza, irmã Delídia. todo mundo junto, Então, né? casa que tem mais outras pessoas junto É verdade, é verdade. Que Deus abençoe. Obrigado, irmão Jonai. Deus abençoe, amigão. Por nada, pastor. Obrigado, senhor. Irmãos que estão nos assistindo, mais uma vez, Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe o senhor. Irmão Luiz, Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Tássio, Deus te abençoe, meu irmão. Manel, como é bom, Manel, você está conosco e a gente poder estar com você. Deus te abençoe. Irmão Elcio, Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Richa, que Deus possa continuar te abençoando. Irmão Arlim, valeu, meu irmão. Amém. Bom demais. E nós vamos ter, foi o primeiro, a gente um pouco sem experiência, mas Deus vai fazer com que melhore aqui. Coloquei no grupo aqui, irmão, desafiando todas as irmãs. Quem sabe sábado que vem, seja as irmãs que estejam na direção do culto, né? Quem sabe, irmãs, vamos aí, vamos preparar aí para sábado, estarmos juntos aqui. Nós temos o prazer de ouvir as irmãs aqui na direção do culto. O irmão Arlim já está adiantando aqui, mas o pastor já tinha falado ali. Eu acho que antes de sábado, talvez as irmãs... Não, sábado que vem, antes de sábado, talvez quarta-feira, ou terça-feira, ou quinta, as irmãs vão estar na direção aqui e a gente vai também ter o privilégio de ouvir nas nossas casas. Eu só queria dar um alô aqui, o irmão Jó, juntamente com os irmãos do Periperi, um abração. Como nós estamos com saudade dos irmãos, saudade dos demais irmãos que estão também na zona rural. Eu vou convidar aqui mais um irmão para estar orando nesse instante, encerrando o nosso culto. E Antes de encerrar, eu só queria, para nós terminar na hora que orar, a gente terminar com o culto oficial da pandemia. Você sabe qual que é, irmão? Culto? O culto, o hino oficial da pandemia. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ah, tá. Então, mas nós podemos cantar, nós temos depois esse da aqui. oração aí, gente... Então, depois nós vamos cantar o hino aqui a pedido do irmão Arlim, e o irmão Arlim vai estar orando nesse instante, agradecendo a Deus pelo culto, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estão nos ouvindo, pelos irmãos que estão aqui, e pedindo para que Deus continue nos abençoando. Irmão Arlim vai estar orando nesse instante. Amém. O nome do Senhor Jesus seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, te damos toda a honra, toda a glória. Amém, e pedimos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, nós que estamos aqui, os nossos irmãos que estão aí em casa, cada um, e juntos glorificando o Teu santo nome, ó Deus. É para isso, Senhor, que nós nascemos, é para isso que nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, ó Pai. É para te adorar, é para te exaltar, e glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor deu a bênção de nós termos esse canal, para que cada um nas suas casas, juntos, possamos adorar o Teu santo nome, Pai. Amém, por isso Senhor. que pedimos que o despertamento esteja em cada um dos irmãos, para amanhã acordar no horário, todos com seus familiares, reunir a família, ó Deus, para fazermos um culto dominical. À noite, os irmãos tenham esse despertamento, ó Deus, para que junto à Tua igreja, onde cada um estiver, possamos estar adorando o Senhor, Deus. Porque Amém, nós, Senhor. como nós aprendemos aqui, ó Pai, a igreja não é essas paredes, a igreja somos nós, corpos, irmãos que estão na cada um, ó Pai, juntos e firmes, onde cada um estiver, o Senhor estará presente, recebendo o nosso louvor e nossa adoração, e nós estamos aqui como primeira igreja batista para te adorar, para te servir. Glorificamos o Teu nome, e em nome de Jesus, Deus. Amém, Amém, Senhor. Pai. Amém, Senhor. A minha esposa e meu filho também está em casa, nos assistindo nesse instante, né? Porque ele vive. Lembrei, Arlim, o número. Deus enviou. Deus
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Isso, irmãos. Então, assim, nós estamos encerrando o nosso culto desta noite.